Bora de pré-jogo, porque hoje é dia de Copa Sul-Americana, segunda rodada da competição. O Fluminense vai enfrentar logo mais o Maracanã a partir das 9h30 da noite. A bola vai rolar para Fluminense e San José. Primeiro jogo da Sul-Americana 2025 no Maracanã. Fluminense defende uma longa invencibilidade jogando como mandante nas competições da Conmebol. O time hoje, ao que tudo indica, virá ou irá entrar em campo com muitas novidades. O técnico Renato Gaúcho fazendo mudanças, observando, mesclando a equipe. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora. Muita informação, tudo que você precisa saber e entender para este segundo desafio do Flusão na Sul-Americana 2025. Vem comigo, bora de pré-jogo. Em tese, é a partida mais fácil do Fluminense nessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu sempre falo em tese porque o futebol, por mais que você seja superior, que você tenha mais qualidade que o seu adversário, você tem que fazer por onde dentro de campo. E também porque, além do San José, tem o União Espanhola do Chile, que é uma equipe aparentemente também bem aquém tecnicamente falando. Então são duas equipes que, jogando no Maracanã, isso não muda em relação ao Once Caldas, não que o Once Caldas seja um grande time, a gente viu que não é, mas são equipes que, acredito eu, essas duas um pouco abaixo. E por isso, evidentemente, seja com qual escalação ou time o Fluminense for entrar em campo hoje, tem a obrigação de sair com os 3 pontos e de chegar, portanto, a 6 nessas duas primeiras rodadas da competição. São pontos que a gente não admite perder. Basicamente, levando em consideração o que teremos pela frente nessa fase de grupos, o jogo mais complicado tende a ser contra o próprio San José, na Bolívia, devido à altitude de La Paz, que, evidentemente, acaba igualando um pouco mais as coisas. E aí esse jogo a gente vai discutir depois. Importante falar que não se trata de subestimar adversário, de cantar a vitória antes. Gente, vamos jogar real aqui. Há uma diferença técnica, há uma diferença de investimento, de tamanho de clubes. Não tem nem como comparar, não tem discussão. Se o Fluminense entra em campo hoje no Maracanã e faz vergonha, isso diz muito mais sobre o time e sobre os jogadores do que sobre a nossa opinião em relação à disparidade que há em termos de favoritismo neste encontro entre San José e Fluminense. Isso para mim não tem muito o que discutir. Então é um jogo em que, ao que tudo indica, o Renato vai mexer muito na equipe, vai trazer novidades, a gente vai falar mais sobre isso já já na provável escalação do Fluminense. É importante esse momento porque a gente vem batendo muito nessa tecla, porque é um fato, muito pouco tempo de treino, você tem sequência de Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil, que são jogos importantes, e aí o Fluminense vai ter adversários pela frente na Copa do Brasil, o Aparecidense, e agora União Espanhola, San José, todas as equipes em que o time acaba tendo um favoritismo enorme, portanto, indo com a responsabilidade de conquistar a vitória, mas ao mesmo tempo te dá a possibilidade de você não só descansar alguns atletas, mas no caso do Renato, de ser uma espécie de laboratório, como normalmente se fala no futebol. Mas um laboratório na prática, num jogo oficial. Porque no treino, a gente sabe, o técnico obviamente trabalha, treina, observa o dia a dia, o comportamento, vai entendendo as características de cada um, mas é no jogo que dá para tirar alguma prova em relação a dúvidas que ele tenha em relação a alguns atletas. Então isso pode ajudar a acelerar esse processo de conhecimento ali do elenco, para que o Renato, o quanto antes, possa ter esse grupo nas mãos e saiba usá-lo da melhor maneira possível. Então são jogos interessantes para que o treinador inicie bem o trabalho, com confiança, vencendo, é sempre muito importante. O jogo do Bragantino não foi brilhante, até pelo segundo tempo, mas vencer era fundamental, vencer hoje é fundamental também, para não gerar qualquer tipo de desconfiança. E aí aos poucos, até por se tratar de adversários abaixo, você consegue trabalhar ali as ideias com mais calma, você consegue tentar arriscar um pouquinho mais para dar um norte, dar uma direção do que vai ser o trabalho. Então um jogo interessante para isso, vai servir para a gente observar muita coisa. Agora, é claro, não muda nada a seriedade, a responsabilidade, a obrigação que o Fluminense tem de entrar e fazer um bom jogo com o time reserva, com o time mesclado ou com o time titular. Não tem discussão
quanto a isso. Olhando aqui o retrospecto, não do confronto entre as equipes, porque esses dois times, Fluminense e São José, nunca se enfrentaram. Mas estava olhando aqui o histórico da Sul-Americana. E aí eu observei que o Fluminense defende uma invencibilidade de 18 jogos como mandante na competição. Não na Sul-Americana somente, na Libertadores também, competições da Conmebol. A última derrota foi em 2021 para o Júnior Barranquilla, 2-1, e desde então são 14 vitórias e 4 empates. Aí eu olhando para a Sul-Americana, tava vendo aqui que a última vitória do Fluminense jogando no Maracanã foi também contra o Júnior Barranquilla, dia 4 de maio de 2022, time comandado pelo Diniz, bateu ali o Júnior Barranquilla também pela Sul-Americana no Maracanã, e os gols por isso aí. Maestro tá voltando hoje como titular, o que tudo indica. Lembra dessa chapada aí, desse gol, que só quem tem muita qualidade é que consegue fazer? Boa, vem fechadinho, quem sabe o toque de... tá lá dentro! Luiz Henrique bateu cruzado, tá lá dentro! Depois o Fluminense disputou 3 jogos fora, né? Contando o Once Caldas já nesse ano, né? Teve aquela goleada histórica contra o Oriente Petroleiro na Bolívia, 10-1. O Fluminense não conseguiu a classificação porque acabou empatando com o União Santa Fé, fez uma campanha ruim. O Diniz acabaram de assumir o time naquele momento. Abel Braga saindo, aquele empate horroroso contra o Santa Fé no Maracanã. O Fluminense depois vai lá e mete 10-1 no Oriente Petroleiro e mesmo assim não tinha conseguido a classificação. Desde então o Flu vinha jogando Libertadores e esse ano volta para a Sul-Americana. E a gente vai para a provável escalação, sempre aqui com a parceria, com o oferecimento da KTO, que está oferecendo para a gente hoje o seguinte cardápio. É claro que o favoritismo do Fluminense é imenso, é gigante, e a KTO aponta isso, pagando simplesmente uma odd de 1.04 para a vitória do Fluminense. É óbvio, então não vale a pena ir nessa vitória aqui. O que eu indico para vocês? Eu acho que é um jogo para gol, ou para gols. Então, analisando aqui o total de gols do Fluminense, o Fluminense fazia pelo menos 4 gols na partida, 2,23. Aí a gente tá apostando numa goleada. Quem tá confiante numa goleada, hoje o Fluminense tô sentindo que vai golear. Apesar, time diferente e tal, mas ainda assim é muito superior. Pode ir lá, tá 2,23. Total de gols também da partida, aí é um pouco mais baixa a odd, mas total de gols da partida, 1,78. Mas tem uma interessante aqui, que é... o total de gols do São José. Por que eu tô falando isso? Porque a KTO tá pagando 1,53 pro São José não fazer gol. Se o São José não fizer gol no Maracanã, 1,53. Essa aqui eu acho interessante. Acho justa pro jogo de hoje. Mas, enfim, tem várias outras opções e é claro que você pode aproveitar lá, clicando no nosso link, fazendo o cadastro. Se você não tem cadastro na KTO ainda, clica aqui, faz seu cadastro lá, ajuda demais a gente nesse momento importante, inclusive de preparação para o Mundial de Clubes, para mais uma grande cobertura, se Deus quiser, a gente vai fazer. Então a gente conta muito com o apoio de vocês sempre. Agora, com responsabilidade, é jogo para maior de 18 anos, é uma diversão acima de qualquer coisa, então não é para você colocar em risco o dinheiro que você não pode perder. É sempre aquela grana que tá te fazendo, que não vai te fazer falta ali, que não vai ter problema, se você apostar lá no Fluminense e perder, e tá tudo bem. É importante ter sempre essa consciência e a KTO tá aqui para te oferecer todas essas opções para o jogo de logo mais. Vamos então falar dessa provável escalação, um time quase todo reserva. Pelo menos é o que indicou o técnico Renato Gaúcho nesses treinos preparatórios para este confronto. A gente sabe que o que eu apurei é que ele mexeu muito na equipe, né, colocou diversas formações em campo nesses testes que ele vem fazendo. Então não dá para ter 100% de certeza da equipe que vai a campo, mas eu tinha uma ideia de time, o GE também publicou aqui uma ideia de equipe, que eu acho que está batendo mais ou menos ali. A provável escalação que eu estou colocando aqui para o jogo de hoje, com Fábio, Samuel Xavier, lembrando que o Guga está lesionado, Thiago Santos deve ganhar uma chance com o Renato novamente, Ignácio e o Léo Jansi. Léo Jansi, pessoal, ontem o Central Fluminense informou, treinou entre os titulares, jogador lateral esquerdo das categorias de base, ele Xerém, ganhando uma chance, ganhando uma oportunidade, provavelmente. Bernal, Nonato e Ganso no meio de campo, Ganso voltando a ser titular, jogo muito importante para ele nesse sentido. E aí no ataque, Keno, Serna, ou Serna, Keno e Everaldo. Também um trio diferente. Vamos lá, vou começar de trás para frente aqui. Como eu disse, é um jogo interessante para a gente observar essas possíveis novidades do Renato.
uma mudança bem drástica, e aí ele consegue descansar os jogadores e ao mesmo tempo observar alguns atletas que ele ainda não conhece muito bem, principalmente os mais jovens que estão chegando agora. Na zaga, eu acho que o Thiago Santos tende a ganhar espaço aos poucos com o Renato. É um jogador que ele gosta muito, tem a confiança dele, e esse jogo, depois de ter sido barrado pelo Mano e ficado meio esquecido ali no banco, pode ser uma oportunidade de retomada para o Thiago Santos num setor que a gente está sofrendo bastante para encontrar o substituto ali na zaga ao lado do Thiago Silva. Ignacio também tendo mais uma chance. O Léo Jance é um jovem, é um lateral que tem um porte físico bem interessante, ele é bem forte, mas tecnicamente falando, por tudo que a gente já viu desses laterais mais recentes, né, da base do Fluminense, para mim a sensação que eu tenho é que ele está abaixo do Rafael Monteiro, do Esquerdinha, que já foi vendido. Mas sempre tem um exemplo de jogador que às vezes não se destaca tanto assim na base, não é muito acima da média, chega no profissional e acaba dando certo. Tudo é possível. Então ele pode ter treinado bem, agradou o Renato e vai ganhar uma chance. E aí, esquece que o garoto fez na base, o que ele não fez. É importante observar a partir de agora e é importante que ele tenha tranquilidade para jogar. E eu acho que é um jogo ideal para isso, é um jogo interessante para isso, para dar oportunidade para a molecada. E o Léo Jance, ao que tudo indica, vai ter a chance dele. Bernal e Nonato, jogo importante também pro Bernal, que é um jogador que tá brigando, tentando lutar para ser titular novamente agora com a chegada do Renato. Ele vem entrando bem nos jogos, para mim já merece uma chance, então ele vai ter ali a oportunidade de ter uma boa atuação e depois tentar se firmar e barrar Martinelli ou Hércules, mas hoje deve jogar ao lado do Nonato, nessa ideia de poupar, de mesclar, mas não dá para descartar Martinelli ou Hércules jogando, tá? Não dá para descartar. A informação que eu tive que eles jogaram também no time titular, que foi muito modificado, como eu disse. Então, tem essa chance. Paulo Henrique Ganso voltando à equipe, muito bom. Ele tá completamente fora de ritmo de jogo, natural, tá saindo da pré-temporada dele, ainda mais depois de todos os problemas que ele teve. E aí, minutagem, é tempo em campo, e só jogando que você recupera ritmo. E também é um jogo perfeito pro Ganso, e aos poucos, retomando ali a normalidade. E quanto mais ele puder ficar em campo, melhor, né, no jogo de logo mais. E aí vamos pro ataque. Serna, Keno, Everaldo, jogadores que a gente já conhece. Everaldo chegou mais recentemente, não fez bons jogos ainda com a camisa do Fluminense, tem que se provar bastante. Esse trio, de uma forma geral, assim, ainda não mostrou muito a que veio esse ano. Todos, agora é uma situação praticamente zerada, né? Você meio que começa do zero para mostrar serviço pro novo treinador. Então, acho que o jogador acaba ficando mais motivado, todo mundo acaba se motivando, e aí é interessante observar para ver como essa equipe vai se comportar em campo diante disso. Por isso eu não acredito muito em, que vão levar o jogo, sabe, meio que na má vontade, ali para ganhar de qualquer jeito, a hora que der. Não, porque qualquer jogador que entrar em campo hoje, se for minimamente inteligente, vai dar tudo de si para ganhar a confiança do Renato. E aí, como opções do banco, a gente quer muito ver. Será que finalmente veremos Lavega em campo por mais minutos? Veremos Lescano com mais tempo também, com mais minutagem? Será que o Renato vai dar oportunidade para esses garotos? É também jogo perfeito para a gente imaginar isso. Esse trio que deve jogar no ataque a gente já conhece. Esses jovens que chegaram, apostas do Fluminense no mercado, a gente quer ver mais, quer ter uma noção melhor do que eles podem entregar, do que eles podem render. Então, é importante hoje o Fluminense fazer um jogo muito focado, muito dedicado, de muita atenção, porque eu tô falando, para não deixar a coisa desandar, para não gerar pressão desnecessária e para que depois esses moleques possam entrar numa condição favorável. Não pressionado, com torcida insatisfeita, vaiando porque não tá ganhando, tá empatando com o São José em casa. Né? O time que o Fluminense, o time que o Renato escolheu hoje para entrar em campo é time suficiente para vencer tranquilamente São José. O Caio Borges, lateral direito, também vem treinando no profissional, ele é mais jovem. Thiago Henrique, aquele volante que teve oportunidades no Campeonato Carioca, ali no início, vem treinando, mas vem treinando como lateral. O Renato tá gostando bastante dele como lateral direito, também pode ser relacionado. Aliás, ele vai ser relacionado. O Wallace Davi também deve aparecer. Enfim, molecada indo hoje pro banco de reservas. Talvez alguns dos jogadores principais não devem nem ir pro banco de reservas, dependendo de quantos atletas da base o Renato decidir relacionar para este confronto. Então vai ser bem interessante.
Eu acho que vai ser um jogo, uma boa oportunidade para o Renato, para a gente também observar alguns atletas que a gente não vê atuar já há muito tempo, outros que chegaram mais recentemente. É uma mescla interessante. Tomara que o Fluminense possa ter uma boa atuação, claro, para presentear também quem estiver hoje, logo mais no Maracanã. Vamos falar rapidinho do San José, que olha só, é importante, hein? O San José não é aquele San José mais tradicional lá da Bolívia, que enfrentou o Flamengo em 2019, tomou 6 do Flamengo no Maracanã. Não é aquele San José. Aquele San José tá praticamente, ele entrou num processo de falência, tá prestes, inclusive, a deixar de existir. Deixou o futebol profissional, está prestes a deixar de existir, até torcedores assumiram o comando do clube. Enfim, é sempre muito triste quando isso acontece, mas gerou uma confusão, inclusive para mim. Eu não sabia de que aquele San José tinha deixado o futebol profissional, foi rebaixado várias vezes. E aí assumiu esse novo San José, que se chama, na verdade, Clube Gualberto Vídeo-Real San José. Esse clube é comandado por um empresário brasileiro. E aí eles resolveram se aproveitar da falência do original para assumir esse nome San José. Um nome tradicional que todo mundo já conhece, o escudo parecido, o uniforme parecido, é tudo parecido, mas são clubes diferentes. Se você for pesquisar aí este San José, o Gualberto Vídeo-Real San José, você vai ver que tem dados, números de 2022 para cá. Então isso é interessante. Tem 2 brasileiros lá, inclusive, Yuri Martins e o Wallace, mas são jogadores desconhecidos, que passaram aqui por clubes pequenos aqui do futebol brasileiro e, portanto, enfim, a gente não tem muita referência deles. E aí, depois desse investimento nesse clube, esse empresário brasileiro, o San José conseguiu chegar na Sul-Americana 2025. Esse ano, inclusive, está invicto, 4 partidas, não perdeu nenhuma, estreou com um empate, no entanto, contra o União Espanhola na Sul-Americana, em casa empatou 1-1, mas eliminou o Aurora na fase anterior da Sul-Americana e venceu 2 jogos pelo Campeonato Boliviano, onde neste momento, inclusive, lidera o Campeonato Boliviano. É só início de competição ainda, 2 partidas, mas o San José venceu as 2. Então, um adversário muito diferente, inusitado que teremos pela frente. Aqui tende a sofrer, é uma equipe que mudou radicalmente do ano passado para cá, e eles certamente vão tentar se aproveitar, sabem disso, vão se defender o tempo inteiro, vão tentar, sonham em levar daqui do Maracanã um ponto, daqui não, do Maracanã um ponto, para depois tentar alguma coisa na altitude. A tendência certamente é essa. Vamos à arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida tri-peruano, tá? Roberto Pérez, auxiliado pelo Jesus Sanches e pelo Henrique Pinto. O VAR será o Gabriel Gonzalez, que é do Equador. Esse árbitro nunca apitou o jogo do Fluminense até o momento. Foi o que eu falei, Sul-Americana, a gente vai ver diversos árbitros aí diferentes, mais novos, e isso certamente não é um bom sinal, porque os árbitros bons da Conmebol já são complicados, bons, né? Os árbitros midiáticos, os árbitros que têm moral, já são ruins, você imagina os outros. Mas enfim, é isso. Transmissão pela Paramount Plus, mas você pode assistir o jogo lá, claro, mas deixe a transmissão em áudio com a gente, com a equipe do Jornada, que vai estar no Maracanã, como sempre, mais uma vez, trazendo todas as informações, todas as notícias, cobertura completa, narração, cobertura antes, depois do jogo, enfim, daquele jeito da transmissão do Jornada que você já está acostumado. Tem vôlei hoje também, jornada dupla no Maracanã, vôlei no Maracanãzinho, Fluminense e SESI Bauru. Se o Fluminense vencer, avança para a semifinal da Superliga Feminina. Maracanãzinho vai estar lotado, vai ser uma festa muito bacana. Então, você que puder chegar ao Maracanã mais cedo, corre lá no Maracanãzinho. E o Rafa, nosso Rafa Siqueira, lá no canal Time de Guerreiros, se você não conhece ainda, segue lá, faz a transmissão desse jogo, pré-jogo a partir das 4 da tarde, pode acompanhar, dar moral ao trabalho dele lá, que vai estar acompanhando o vôlei nessa partida importantíssima de logo mais. Valeu, fechado, tamo junto, um abraço e nos falamos depois.